E quando você quer ficar bem informado, o rádio é o primeiro a te mostrar os fatos e acontecimentos com responsabilidade e credibilidade. O rádio estimula a imaginação, emociona a alma e arrebata o coração. Rádio, tocando o que toca você. Uma campanha. Vale FM. Uma rádio para toda a família. Vale. A partir de agora, na 99.1 Vale Notícias. Vale Notícias. A informação precisa com credibilidade. Entrevistas e interação com o ouvinte. Vale Notícias. Meio-dia e 8, estamos abrindo o nosso Vale Notícias desta segunda-feira. Estamos aí no penúltimo dia do mês de setembro. Hoje, 29 de setembro. Dizer que já na quarta-feira nós iniciaremos o 10º mês do ano, outubro já chegando. Uma temperatura de 23 graus, choveu no sábado. Vamos daqui a pouco conferir a previsão do tempo para os próximos dias em Cachoeira do Sul. Você na Rádio para toda a família, Vale, o nosso WhatsApp à disposição, é o 2023 1397. Aqui no estúdio nós temos a nossa live, áudio e vídeo ao vivo. No programa de hoje teremos o comentário do jornalista Ronaldo Toné, os indicadores com informações nacionais e internacionais, as locais aqui do estúdio, o comentário do jornalista José Renato Ribeiro e o Mauro Fernando, falando lá 10:50 sobre a dupla Grenal, sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, que mostra o Inter quase que desesperado para fugir do rebaixamento. Eu quero agradecer as pessoas que se comunicam e registram a sua audiência aqui na Vale, no Vale Notícias. Um abraço a esse pessoal todo, pois é muito estimulante a convivência deles como ouvintes aqui na 99.1. Um grande abraço a quem se liga na gente. Lá no bairro Santo Antônio nós temos o Alvarino Mazuim. É o Alvarino. O Avelino é o Tinga, é outro, também do bairro. O Davi Bonugli, que me encontrou há pouco tempo, é o ouvinte do programa. Obrigado, Davi Bonugli. O Flávio Macanudo, lá em Caçapava do Sul, Felipe Jardineiro. Ele acompanha a programação da Vale durante todo o dia. O Everaldo Machado, o publicitário Valdir Brito, amigão de décadas. A dona Núbia Goretti Chaves Lemos, o Moacir Quintana, grande Quintana, ex-vereador, também está aqui. O Ademir Belo, Mauro Gomes. Mauro Gomes, às vezes, nos acompanha lá na Serra, da cidade de Farroupilha. O Gilberto Mariano, ex-árbitro de futebol, 83 anos e é um guri. Obrigado, Mauro Machado. Vilmar Ivan Rode, o pai, Edmar Rode, Pedro Brasil, Mauro Domingues, Elton Fagundes da Silva, é o Elton da Quibifão Carnes, o novo patrocinador do programa Vale Notícias. Abraço ao Elton e sua qualificada equipe. O Luiz da Lavagem também está conosco. O Luiz Dutra, o Vilneizinho, sempre ligado aqui na 99.1. O Custódio Silva, o Pedro Adilson Limão, o seu Gastão Maertes lá no Iruí. O João Batista Alves, Marco Antônio Cruz, ex-Marcão, agora é Marquinhos, está fininho Marcão. O Gustavo de Vila, o Wilton Lemes, o Pivo, Ipraim, corretor, Tenente Eustáquio, Luiz Paulo Silva da Silva e o Heitorzinho Bittencourt com 4 anos. O Mário Bidê, a dona Mara Góes, que acompanha toda a nossa programação. O Patrick Santos, o Cláudio Bibiano e o Evilásio Paulo César Ferraz e a Otacília da Silva. Alguns dos ouvintes que estão aqui registrando a sua presença com a sua audiência. Olha, sorrir faz toda a diferença. Da Clínica Estúdio Dental, unimos tecnologia, cuidados e profissionais
especializados para transformar o seu sorriso com segurança e conforto. Aqui cada paciente é único e recebe um atendimento personalizado, seja para implantes, próteses, ortodontia ou estética. Agende sua consulta e descubra como é fácil sorrir de novo. Clínica Odontológica Estúdio Dental Implantes. Não é clínica, não. É um verdadeiro hospital odontológico. Vá conferir, cuidando do seu sorriso, portanto, cuidando de você. Contato pelo fone WhatsApp, o 37231218. Neste momento, a Nicole e a Jordana estão no almoço. Elas retornarão a sua mensagem. A clínica reabre às 14 horas. Daqui a pouquinho, portanto. Endereço muito fácil, Júlia de Castilho 59, em frente à Praça Honorato. Não há problema de estacionamento ali. Não havendo em frente, é só contornar a Aníbal, lateral do IMEC. Aquele amplo estacionamento também pertence à Clínica Odontológica Estúdio Dental Implantes. O Ricardo Rapete Moreno, como todos sabem, é o responsável técnico. O Ricardo que vem aqui falar sobre odontologia toda sexta-feira, às 1h30. O CRO do Ricardo, 19620, EPAO 2878. Que bifão carnes cruas em geral, churrasco, frango assado na brasa, nada de carninha no gás, carne gasificada não. Que bifão na brasa ou na lenha ou no carvão. Que bifão com viandas e marmitex, de domingo a domingo e feriados. A teleentrega é o 999-220539 ou 37227548. Que bifão, a melhor carne da região. Milocras 1586, logo abaixo do Banco do Brasil. Atendido pelo Elton e sua equipe. Óticas de Francesc, a nossa visão é cuidar da sua. Somos especialistas em saúde visual. 3 endereços em Cachoeira do Sul. Saldanha Marinho, próximo aos Correios. O telefone 3722-1591. Também no centro, na 7 de setembro, ao lado do Bradesco, na Galeria Honorato. 37224679 é o telefone. E lá na Brasil, no número 1443, o telefone é 37234607. Óticas de Francesc, há 43 anos, o ramo óptico de Cachoeira do Sul. Hoje, 1h30, no nosso ponto de encontro, é dia do Wilton de Francesc. O Wilton fez o programa da Serra, na última segunda, problemas telefônicos, de interferências, queda do som. Então, hoje estará aqui no estúdio para um resumo do que ele falou de lá na Serra e também já virá com uma outra pauta. Pitbull Lanches, bateu aquela fome? Pegue o telefone e ligue 997847976 ou 37235005. Abraço ao Luciano Deporte e sua equipe. O Pitbull abre 10 da manhã e fecha à meia-noite. 12 horas com 16 minutos, temperatura de 23 graus. Eu acho que vamos chegar aos 30 aproximadamente hoje. Daqui a pouco nós vamos para o tempo, porque agora é hora e vez do jornalista Ronaldo Toné. Boa tarde, Toné. Boa tarde, Protásio. Hoje, 29 de setembro, celebramos o Dia Mundial do Coração, uma data que nos convida a refletir sobre a importância da saúde cardiovascular e os cuidados que devemos cultivar para proteger o órgão que simboliza a vida, o amor e a força interior. O coração é mais do que uma bomba que impulsiona sangue pelo corpo. Ele é o centro de nossa vitalidade, responsável por manter cada célula nutrida e oxigenada. No entanto, doenças cardíacas continuam sendo a principal causa de morte no mundo. Hipertensão, infarto, insuficiência cardíaca e AVCs são apenas algumas das consequências de hábitos que muitas vezes podem ser modificados com pequenas atitudes. Prevenção é a palavra-chave. Manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, grãos e com baixo teor de sódio e gordura saturada é um dos pilares para um coração saudável. A prática regular de atividades físicas,
o controle do estresse, o abandono do tabagismo e o consumo moderado de álcool também são fundamentais. Além disso, exames periódicos ajudam a identificar fatores de risco silenciosos, como colesterol alto e pressão arterial elevada. A saúde cardiovascular é um compromisso coletivo. Governos, profissionais de saúde, escolas e comunidades têm o papel de promover ambientes saudáveis, acessíveis e informativos. Mas é no cotidiano de cada pessoa que a mudança começa, ao escolher caminhar em vez de dirigir, ao trocar o refrigerante por água, ao reservar um tempo para respirar fundo e desacelerar. Nesse Dia Mundial do Coração, somos chamados a cuidar não apenas do nosso próprio coração, mas também do coração da sociedade, promovendo empatia, solidariedade e bem-estar. E como se não bastasse a beleza desta data, hoje também é o dia dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, figuras celestiais que representam proteção, comunicação divina e cura. São Miguel, o guerreiro espiritual, nos inspira a lutar contra o mal e proteger o que é justo. Gabriel, o mensageiro, nos lembra da importância da palavra e da verdade. Rafael, o curador, nos guia na busca pela saúde e pela restauração. Em Cachoeira do Sul, há uma tradição antiga que associa o dia de São Miguel às enchentes, mas que nesse ano não aconteceram. Talvez um sinal de equilíbrio, um presente dos céus para que celebremos esse dia com serenidade. Que neste 29 de setembro possamos ouvir os sinais do nosso coração e também os sussurros dos arcanjos, guiando-nos para uma vida saudável, mais consciente e mais conectada com o divino. Boa tarde. Boa tarde, Toné. Muito obrigado pela presença aqui. O Ronaldo Toné, que 6 da manhã, aqui, deste estúdio, ao vivo, faz o nosso Vale Rural. Depois das 7 às 9, com o Toné, com o Tomás, fazem o Vale Informação. Exatamente. Hoje é Arcanjo São Miguel. E eu vou falar do tempo agora. Antigamente se associava muito a esta data, 29 de setembro, como probabilidade de enchentes. Hoje, segunda-feira, 29, nós abrimos a madrugada aí com 10 graus e a máxima vai a 24, isso lá por 4 da tarde. Para hoje, segundo é dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, céu limpo. Agora vamos para terça-feira, último dia de setembro. O ano passando rápido, impressionante. Já iremos para o mês 10, na quarta-feira. Para amanhã, então, 30 de setembro, terça nublado com chuva forte durante o dia. Há uma marcação de uma chuvinha aqui. À noite a chuva diminui, mas não para. 15 graus para amanhã, a mínima, 19 a máxima. Aí vamos entrar no outubro. Bem-vindo sejas, outubro. 1º de outubro, já quarta-feira. Quarta com sol, nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. No 2, quinta, 17 será a mínima. Uma quinta com sol, nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva para quinta-feira. A mínima será 17, a máxima também 24. Sexta, dia 13 de outubro, sexta, sol com nuvens a nublado, com chuvas no fim da manhã. Tarde e noite, 19 será a mínima e 25 para sexta-feira será a máxima. Vamos para o sábado, até o final de semana. Sábado, sol com nuvens e períodos de céu nublado, noite com pancadas de chuva, 18 a mínima, 30 a máxima. Portanto, sábado a máxima já chega nos 30 graus. E no domingo, chuva forte pela manhã, ainda chove no começo da tarde, as nuvens diminuem e o sol aparece. 14 graus de mínima para o domingo e 23 de máxima. Assim será o tempo. Sol, nuvens e chuva.
Agora, 12:22, o intervalo comercial. Você está aqui na rádio de toda a família. Vale 99.1. O tempo todo, a toda hora, só tá. Vale FM 99.1. Sorrir faz toda a diferença. Na Clínica Estúdio Dental, unimos tecnologia, cuidado e profissionais especializados para transformar o seu sorriso com segurança e conforto. Aqui cada paciente é único e recebe um atendimento personalizado, seja para implantes, próteses, ortodontia ou estética. Agende sua consulta e descubra como é fácil sorrir de novo. Clínica Odontológica Estúdio Dental, implantes cuidando do seu sorriso, cuidando de você. Fone WhatsApp 3723 1218, Rua Júlio de Castilhos, 59, em frente à Praça Honorato. Responsável técnico Ricardo Rapete Moreno, CRO 19.620, EPAO 2878. Quer um lanche do tamanho da sua fome? Com cardápio variado? Chama o Pitbull Lanches. Além da entrega de lanches, o Pitbull também faz entrega de bebidas e cigarros. Pitbull Lanches atende de segunda a sábado, das 10 à meia-noite e aos domingos, a partir das 17 horas. Abriu o apetite? Chama o Pitbull. Rua Ernesto Alves, junto à Praça Honorato. Whats 51 997 84 79 76 ou app Delivery Much. Pitbull Lanches, sabor único na cidade. Confira suas ofertas da segunda e terça imbatíveis Tischler. Salsicha perdigão resfriada quilo 15,99. No Clube 9,90. Doce de leite Mumu 350 gramas 9,89. No Clube 8,79. E atenção para a super oferta. Queijo mussarela fatiado quilo 39,90. No Clube 27,90. Aproveite! Siga Vale FM no Instagram, @Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale. Informação com credibilidade, do jeito que você gosta de ouvir. Vale Notícias. 12:25, temos aí 23 graus, você na rádio para toda a família. Olha, famílias residentes do bairro Bom Retiro, localizado na zona leste de Cachoeira, reclamam do descaso da prefeitura com relação à buraqueira existente no cruzamento da Presidente Vargas com a rua Rui Ramos. Em mensagem ao programa, aqui hoje pela manhã, relatamos que nas proximidades existe uma escola de educação infantil e também um outro de ensino fundamental. Os buracos estão situados na parte que não existe mais asfalto. E em dias de chuva, a água toma conta, provocando transtornos para pedestres e motoristas. Além disso, as crateras estão localizadas em frente ao estabelecimento comercial. A área central da cidade também sofre com os buracos. Saldemarinho, Júlio, onde o asfalto foi colocado sobre os paralelepípedos, estão necessitando de reparos. Parte da Júlio recebeu atenção devido ao desfile do 7 de setembro e do 20, Dia do Gaúcho. Na semana passada, a Prefeitura anunciou a aquisição de 2.000 sacos de asfalto a quente e ensacado, em unidades de 25 quilos cada, visando a requalificação das vias urbanas. Desse total, 1.200 já foram entregues ao município. Segundo a Prefeitura, o processo de aplicação do produto envolve uma remoção de materiais soltos, limpeza, retificação de máquinas de serra, asfalto, pintura de imprimação, adensamento com placa vibratória e, por fim, a interrupção do trânsito local por pelo menos 18 horas. O primeiro teste foi realizado na Júlio, no ponto de ônibus em frente ao Tischler, instruído por engenheiros da empresa fornecedora do material. Ao todo, foram recuperados 60 metros quadrados de asfalto em serviço executado à noite, com máquinas emprestadas pela AEGEA, que consumiu 213 sacos do produto. O município mantém aberto um registro de preço para a contratação da máquina necessária à operação tapa-buraco. O material adquirido será suficiente para obras em pontos críticos da cidade,
como a Duque, a Ricardo Chaures, o acesso ao quilômetro zero e outras vias que necessitem de reparos. Aí está a informação, famílias pedindo solução urgente, principalmente no bairro Bom Retiro. 12:28, olha aí chegando o preço do café, milho, soja, boi gordo e o boi magro, chegando os indicadores. Indicadores agropecuários, com Diego Brião. Soja. Os contratos futuros de soja com vencimento em novembro registraram alta nos Estados Unidos na sexta-feira. Na Bolsa de Chicago, a cotação era de $10,13 por bushel ao final do dia. Valor por saca de 60 quilos no mercado físico no Brasil. Estado do Mato Grosso, cidade de Rondonópolis, R$ 124,30. Goiás Rio Verde, R$ 116. Paraná Castro, 130, Bahia Luiz Eduardo Magalhães, 119 e Rio Grande do Sul, Não Metoque, R$ 120 por saca de 60 quilos. Milho. Valor por saca de 60 quilos no mercado físico. Paraná, Ubiratã, R$ 52, Mato Grosso, Sorriso, R$ 45,60 e Goiás Jataí, R$ 54. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, os contratos com vencimento em setembro eram negociados ao final da sexta a R$ 303,75 por arroba. Médias estaduais do boi gordo por arroba. São Paulo, R$ 306,46 e Mato Grosso, R$ 299,50. Mercado físico, Rio Grande do Sul, São Borja, média semanal, R$ 10,30 por quilo. Café. Cotação ao final da sexta-feira em Nova York, nos Estados Unidos, dos contratos futuros de café arábica, saca de 60 quilos, com entrega prevista para dezembro, 378,05 cents de dólar por libra-peso. Cotação no Brasil, na B3, dos contratos futuros de café arábica, saca de 60 quilos, com entrega prevista para dezembro, $452,30. Valor por saca de 60 quilos do café arábica tipo 6 no mercado físico. Minas Gerais Patrocínio, R$ 2.225. Bahia Região Oeste, R$ 2.145. E São Paulo Franca, R$ 2.250 por saca de 60 quilos. Algodão. Valor do algodão em pluma, por arroba, Mato Grosso Sorriso, R$ 113,17. E Bahia, região Oeste, R$ 135. Trigo. Valor por saca de 60 quilos do trigo no mercado físico. Paraná, Pato Branco, R$ 68,00 e Rio Grande do Sul, Nonoai, R$ 66,00. Arroz. Valores no mercado físico. Bahia, região Oeste, R$ 75,00 por saca de 60 quilos e Rio Grande do Sul, média estadual, R$ 60,00 por saca de 50 quilos. Indicadores agropecuários com Diego Brião. Produção, Agência Rádio Web. Obrigado, Diego Brião e a Agência Rádio Web com os indicadores. Olha, você que procura bons negócios, confira esta grande oportunidade. Leilão de grandes imóveis em Cachoeira do Sul, com diversas edificações e terrenos propícios para a cooperativa, localizados no bairro Carvalho, próximo ao centro da cidade. Anote aí, dia 7 e 20 de outubro. Mais informações em jrleilões.com.br. Acesse jrleilões.com.br e venha para o fantástico mundo dos leilões. Estamos anunciando aqui este leilão que ocorrerá de 7 até 20 de outubro, tá? A localização é no bairro Carvalho, próximo ao centro aqui de Cachoeira do Sul. Notícia boa. Aposta de Porto Alegre fatura 80 milhões na Mega Sena. É, aposta gaúcha.
O bilhete foi registrado em uma lotérica no bairro Azenha. A quina teve 117 apostas ganhadoras, 6 delas gaúchas. A Caixa realizou na noite de sábado o sorteio do concurso 2920 da Mega Sena no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os números sorteados foram 08, 12, 16, 19, 31 e 58. Prêmio estava acumulado, hein? 80.688.743,70 e ficou para uma aposta única de Porto Alegre. Os boletos foram feitos na loteria A99, que fica na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Azenha. A Caixa informou que o resgate só é formalizado hoje. No final da tarde, o banco divulgará o valor resgatado ou não pelo vencedor. O ganhador ainda é conhecido, até mesmo no bairro. Estão falando que pode ser o ganhador ainda é conhecido. Estão falando que pode ser um que mora aqui, mas não sei quem é. Se for, puxou o barco e foi embora. Brinca Roberto Kunitaki, morador da região. Quina, 117 apostas, cada um leva 28.758. Agora, o importante é a informação de que já houve um prêmio milionário melhor, aqui no Rio Grande do Sul, mas foi de 45 milhões para uma apostadora ou apostador em Júlio de Castilhos. Ali subindo Itaara, na Serrinha, Júlio, a 70 quilômetros de Santa Maria, ficou com aquele prêmio de 43. Agora uma aposta de Porto Alegre deixou este valor aqui do concurso acumulado a vários testes de 80.688.743,70. Meio-dia com 34 minutos, você aqui na Vale Notícias, lançamento da nossa campanha de Natal. Vale Fazer o Bem, 15 de outubro, estamos convocando os ouvintes que estão nos acompanhando e toda a programação da Vale para participarem desta campanha que já tem alguns anos aqui na emissora. Bom, essa aqui é muito boa. Tem a foto da senhora ou senhorita aqui, está praticamente nua. O episódio inusitado movimentou as redes sociais e gerou comentários em Cachoeira sábado. Uma popular flagrada fazendo compras em supermercado local, usando apenas uma regata e uma peça de roupa extremamente curta, deixando à mostra grande parte das pernas e nádegas. A cena chamou a atenção de clientes que estavam no local, alguns demonstrando surpresa e outros registrando o fato em fotos e vídeos, que logo se espalharam em grupos de mensagem e perfis da internet. Embora não haja impedimento legal quanto ao uso de roupas curtas em locais públicos, a situação provocou debate entre os moradores sobre limites de exposição, respeito aos espaços coletivos e liberdade individual. O supermercado, por sua vez, não se manifestou oficialmente sobre o caso. Já entre os consumidores, as opiniões se dividiram. Parte defendeu o direito da pessoa de se vestir como quiser, enquanto outros consideraram a atitude desrespeitosa em um ambiente frequentado por famílias. O episódio reforça discussões recorrentes sobre comportamento em locais públicos, normas sociais e a convivência entre diferentes formas de expressão pessoal em ambientes. Agora nós temos meio-dia com 36 minutos. Daqui a pouquinho vai chegar aqui o José Renato Ribeiro com os seus comentários e também informações no nosso Vale Notícias. Meio-dia e 36, tem uma informação que os usuários de bancos relatam instabilidade do Pix. É isso aí. Vamos ampliar um pouquinho essa informação. Usuários de bancos relatam instabilidade no Pix. Usuários de bancos no Brasil relatam hoje uma instabilidade no sistema de pagamentos Pix. De acordo com o site Down Detector, as reclamações começaram a crescer a partir das 10 horas de hoje. Você está aí lidando para passar um Pix, não é problema seu. No começo de setembro, o Banco Central anunciou uma série de medidas para reforçar a segurança do sistema financeiro, com o objetivo de combater o envolvimento
do crime organizado em ataques a instituições financeiras e de pagamento. As novas regras, divulgadas com um comunicado oficial, abrangem limites em transações, prazos para autorização e requisito de capital e governança. O limites para TED e PIX e novas regras. Agora, 12:00 com 38 minutos. Hoje, no espaço da 1h30 aqui, nós teremos o Wilton de Franceschi no nosso ponto de encontro. Intervalo comercial, o Zé Renato Ribeiro segura um pouquinho e já voltamos. Vale FM, uma rádio para toda a família. Vale. No Brasil, acontecem 76 tentativas de golpes digitais por minuto. E um deles é a falsa central de atendimento, em que um suposto colaborador do Sicredi entra em contato alegando problemas na sua conta e exigindo que você execute procedimentos com urgência. Isso nunca acontece. Na dúvida se é golpe, fale com seu gerente do Sicredi ou com nossos atendentes por WhatsApp ou nas agências. Sicredi é ter com quem contar e confiar. Você já conhece o portal rs.gov.br. Ele é um facilitador de serviços públicos para o cidadão. E agora, com o meu rs.gov.br, o atendimento está ainda mais personalizado. Você pode acompanhar solicitações e protocolos, acessar seu histórico de interações com o Estado e receber recomendações de serviços de acordo com seu perfil. Também dá para pedir ajuda para a Guria, a nossa inteligência artificial. Acesse lá. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Mulher, não tô enxergando nada, nadinha. Também fica fazendo óculos em qualquer lugar? Mas tava em promoção. E agora arranjou um problemão. Vamos, vai na ótica De Franceschi. Ecco, na De Franceschi, então. O melhor atendimento e qualidade em Cachoeira do Sul, na Saldanha Marinho, 7 de setembro e Avenida Brasil. Óticas De Franceschi. Nossa visão é cuidar da sua. Vai de uma vez, homem. Mas como? Não tô enxergando nada, já disse. O Dia das Crianças está chegando e é a hora de entrar no mundo mágico dos brinquedos do Lojão Utilar. Aqui você encontra promoções incríveis, brinquedos para todas as idades e os lançamentos mais desejados do momento. Bonecas, carrinhos, jogos educativos e muito mais esperam por você e sua família. Não perca a chance de viver momentos de pura diversão e ainda aproveitar promoções imperdíveis. Corra para o Lojão Utilar e transforme cada dia em uma aventura mágica. Saldanha Marinho 1255, fone WhatsApp 997129587 e Avenida Brasil 1260, fone WhatsApp 997256191. Siga a Vale FM no Instagram. Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Informação com credibilidade, do jeito que você gosta de ouvir. Vale Notícias. Até às 2, Vale Notícias para Óticas De Franceschi, que bifão carnes, Clínica Odontológica Estúdio Dental Implantes e Pitbull Lanches. Agora 19 minutos para 1, a Prefeitura paga a folha de setembro amanhã. Quais são os números, Zé? Boa tarde, José Renato Ribeiro. Boa tarde meus nossos ouvintes, que seja uma boa semana para todos nós. É verdade, a Prefeitura de Cachoeira efetua nesta terça-feira o pagamento da folha de setembro dos servidores ativos e dos aposentados e pensionistas vinculados ao FAPS. Para os servidores ativos da Prefeitura, o valor líquido ultrapassa os 6 milhões de reais e o valor bruto os 8 milhões e 700 mil. Lembrando que o total de matrículas é de 2.167 e os encargos patronais do FAPS supera a cifra de 4 milhões e 600 mil. Já para os aposentados vinculados ao FAPS, o valor líquido é de 4 milhões e 700 mil reais, o bruto de quase 6 milhões e 900 mil e, nesse caso, o total de matrículas chega a 1.306. Pois é, Zé, e hoje tem sessão da Câmara de Vereadores em Cachoeira do Sul. Quais são os destaques dessa sessão? É verdade, tem sessão na tarde de hoje, mais uma sessão
da Câmara de Vereadores, e a gente está aqui, inclusive, com a pauta dessa sessão. Você me questiona sobre os destaques, já começa com a tribuna popular, né? O Mário Araújo, que é gerente de negócios da CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cachoeira do Sul, vai falar sobre o evento Nexo CDL 2025, que vai ter o tema Nova Mentalidade, Novos Resultados, e vai ser realizado no próximo dia 23 de outubro, no Salão de Atos da Ubra, em Cachoeira do Sul. Já em relação à pauta, nós temos discussões de duas proposições, dois projetos de lei. Um deles, que altera o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, com o programa Mulheres Vivas e com Voz. O outro projeto, também do Poder Executivo Municipal, altera a redação da lei municipal que trata sobre renovação de contratos de psicólogo e assistente social. Na hora do dia, nós temos questões envolvendo requerimentos, claro, né? Moção de cumprimento, ainda nós temos nessas moções de cumprimento em relação a desempenho de atletas, bastante, né? Moção de pesar também, por falecimentos. Temos indicações voltadas, bastante delas, a maioria voltadas ao trânsito, a condições de ruas, especialmente. São alguns dos destaques de hoje. E aqui a gente pode pensar um interessante, que é do vereador, uma indicação de autoria do vereador Alex da Farmácia, e que tem o seu âmbito dentro da área do turismo em Cachoeira do Sul, porque a indicação pede à prefeitura que determine ao setor competente a instalação dos entrocamentos da BR-153, 290 e da RC-287 com placas de divulgação das potencialidades de Cachoeira do Sul, incluindo aí hotéis, shopping, restaurantes, aeroporto, zoológico, ponte de pedra, ponte de fandango, universidades, turismo esportivo, aquático, cultural e religioso. Essa indicação de número 704 desse ano. Lembrando, portanto, que hoje à tarde nós temos essa sessão e conforme for o seu desenrolar, amanhã a gente traz mais detalhes dela. Ok, sessão que inicia às 14 horas. Zé, uma campanha sobre doação de órgãos foi lançada em âmbito nacional. Só quem passou por essa situação sabe a importância da pauta. Nos conta mais, Zé. Concordo plenamente com você. É aquela história, né, de que a gente tem muitos problemas até ter uma doença, que a gente vai ter um problema só, que é a doença. E muitas vezes ela tem como implicações a questão da doação de órgãos. E realmente, só quem passou por isso, ou consigo mesmo, ou com um familiar, né, um amigo próximo, é que sabe qual é a tensão em torno desse assunto. Porque literalmente a gente está falando da distância entre a vida e a morte, né, entre viver e sobreviver, e como isso impacta numa família, na vida das pessoas. E é por isso que o Ministério da Saúde lançou uma campanha para estimular a doação de órgãos no país. O objetivo é tentar reverter a recusa de doação que ainda atinge 45% das famílias brasileiras. A principal mensagem de doação de órgãos, a gente sabe, é a questão da fila, né? Dessa espera, por vezes a angústia que é decorrente dela, e que literalmente ela é definitiva, né? Entre você sobreviver ou não. Então, o que a gente tem para minimizar esse quadro é ofertar informação, conscientização, até uma dose de empatia, de se colocar no lugar do outro. Porque essa taxa de 45%, ela ainda é muito alta, muito elevada. Então a gente tem muito o que fazer ainda, né? Respeitando a opinião de cada um, até questão de fé, isso também tem relação com esse assunto, né? Mas é preciso que seja uma pauta discutida, amplamente mais debatida.
Ok, muito obrigado, Zé Renato Ribeiro, sempre participando às 12h40 do nosso Vale Notícias. Agora estamos aí a 12 minutos da 1h, temperatura é de 23 graus, teremos uma máxima de 24 a 25 a partir até às 16 horas. Você na rádio de toda a família, Vale 99.1, vamos falar sobre futebol, setorista da dupla Grenal chegando. Boa tarde, Mauro Fernando. Muito boa tarde, Protásio, boa tarde aos ouvintes da rádio, boa tarde, Giovanni Sena. Tá tranquilo minha voz aí, não? Tranquilo, tranquilo. Muito bem, final de semana passou, tivemos jogos da dupla Grenal, o Inter enfrentando o Juventude e o Grêmio, então, pegando o time do Vitória domingo pela manhã. Bom, vamos lá. Após a vitória do Grêmio por 3-1 sobre o Vitória, o técnico Mano Menezes enfrenta desafio para organizar o elenco, pois uma má notícia ocorreu. A fratura no pé direito do atacante William durante a partida representa uma baixa significativa. E o treinador precisa buscar alternativas internas para suprir a ausência do jogador nos próximos compromissos. Provavelmente vai sair uma nota da direção do Grêmio e ele então poderá ficar fora dos próximos compromissos aí da temporada do Grêmio e vir atuar somente então na próxima temporada. Tomara que não, né? Vamos ver se não procede essa informação. Bem, os próximos compromissos do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro é na próxima quarta, tá? Próxima quarta-feira. O Grêmio, então, enfrenta o time do Santos a partir das 21h30, lá em Santos. 12h49. Sim. Grêmio lá. Pois é. O que tu achou aí do Grêmio? Tu olhou o jogo ou não? Olhei. Deu uma melhorada, né, cara? Entrou ali a gurizada que fica no banco, aquelas mexidas ali, eles foram os protagonistas da vitória, né? O Mauro, me ouve bem, Mauro. Tem retorno aí? Mauro. Agora sim. Tá, tudo bem. Mauro, o Grêmio jogou ontem 11 da manhã, era o Vitória, mas o importante é que conquistou os 3 pontos. E daqui a pouco vai falar do Inter também. O Inter jogando tudo para não rebaixar. Mas vamos continuar com o Grêmio. O William, ele fraturou o dedinho do pé direito. Só que esse dedinho aí para voltar a jogar, acho que só o ano que vem. O metatarso, né? É a mesma lesão quase do Neymar. Eu lembro. Tá. E aí, pois o Grêmio virou um hospital, o Grêmio agora também, né? Não, e eu tenho aqui, ó, eu vou te passar. Além do William, o William também se enquadra aí nos jogadores, né? Que tem o Monsalve, tem o Prat White, o Babuena, enfim, uma metade do time quase dentro do departamento do Grêmio, né, Protásio? É verdade. Bom, e aí, Mauro, e o Inter? Pois bem, o Internacional, com a estreia do técnico novo, não agradou muito seus torcedores, né? Pois bem, após o empate contra o Juventude na noite de sábado, o Internacional ficou no 1-1. Ramon Dias e seu filho Emiliano terão fortes problemas para comandar o Inter, hein? Porque o Inter não venceu fora de casa e não vence, então, alguns jogos. A dupla estreou diante dos times mais frágeis do Brasileirão, mas o Colorado ainda sofreu e deixou claro que há muitas coisas a serem vistas. O objetivo do Inter, então, é alcançar os 45 pontos e fugir da Série B do ano que vem. Olha só, tem uma notícia aqui. Impulsionado por aumento das receitas, o Internacional encerrou os 7 primeiros meses de 2025 com déficit de 15,14 milhões. O resultado é bem menor, claro, do que o planejado, são 61 milhões. Indica a possibilidade. Hoje à noite terá, então, aí uma reunião do Conselho Deliberativo, convocado especialmente para tratar sobre esse tema. Isso deverá ocorrer porque a arrecadação costuma ser maior que o segundo semestre, principalmente relacionada às premiações, ou seja, apesar da dificuldade no caixa, o clube deve encerrar o ano em linha com o orçamento, com déficit, então, estimado na cerca de 18 milhões. Pois é, sempre tem essa parte aí de valores, né, Protásio? Sabe o que eles fazem? Eles pegam as pérolas da base e vendem. Tem um jogador, eu vi pela primeira vez na Copa São Paulo, disse, tá aí um bom jogador para o Inter, Gustavo Prado. Ele é titularíssimo na seleção, né? E um reserva no Inter.
Este vai para venda. Para tapar o furo. Pois é, valores muito altos, né, Protásio? Bom, hoje nós temos um jogo ainda, Amauro, pela 25ª rodada, né? Eu vou te passar aqui, então, terminados os jogos ontem, né, encerra-se hoje, resultados dos jogos do dia 27, Fortaleza 1, Sport 0, Juventude 1, Inter 1, Vasco da Gama 2, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1, Mirassol 0, Grêmio 3, Vitória 1, Bahia, olha Bahia acabou vencendo o Palmeiras pelo placar de 1-0, Fluminense derrotou o Botafogo por 2-0 e o Red Bull Bragantino ficou no 2-1. O Flamengo venceu o time do Corinthians ontem, hein? Mauro, o Bragantino empatou com o Santos e são os dois próximos adversários do Grêmio em São Paulo, né? Sim. Então, ontem, encerrando às 20 horas e 30 minutos, o Flamengo venceu por 2-1 o Corinthians. Falar em Corinthians, que é o adversário do Internacional, né? Vamos para os próximos jogos. Então, hoje, como tu disseste, encerra aí a 25ª rodada com São Paulo e Ceará a partir das 20 horas desta segunda-feira. Bem, a rodada começa amanhã, Protásio. Em terça-feira, dia 30, já temos jogos. Atlético Mineiro e Juventude. E na quarta, dia 1º, iniciando o mês de outubro, às 19 horas, Palmeiras e Vasco da Gama. Às 19 horas, Mirassol e Red Bull. Também às 19 tem Sport e Fluminense. Às 19h30, então, entra o Internacional em campo contra esse Corinthians, que perdeu para o Flamengo ontem por 2-1 lá ali no estádio Beira-Rio. E às 21 horas e 30 minutos tem dois jogos, provavelmente serão da Globo, só com praças divididas, entre Botafogo e Bahia e Grêmio e Santos. Esse Grêmio e Santos provavelmente será transmitido então para o Rio Grande do Sul, mas iremos confirmar amanhã e quarta-feira, mas provavelmente a Globo irá pegar para a Praça RS esse jogo. Na quinta-feira, dia 2, então encerra aí a 26ª rodada com Vitória e Ceará, Fortaleza e São Paulo e Flamengo e Cruzeiro. Muito bem, Mauro. O Yuri Alberto, que errou um pênalti absurdo ontem, a tradicional paradinha aquela. Quem fala? Ele não jogará na quarta-feira contra o Inter, né? Sim, a princípio não, mas o que ele quis fazer naquele pênalti, né, cara? Olha, vou te dizer, o cara ganha milhões de dinheiro para fazer uma cavadinha. Olha, não é que não tem mais cobradores que nem antigamente, né? Chegava ali, dava um chute na bola e pronto, já saía para comemorar o gol, né? Mas o Inter teve um batedor também que eu acho que foi contra o Juventude, veio inventar e o goleiro fica parado e pega, né? Sim, se eu não me engano, não foi o... Acho que foi aquele que marcou contra o Grêmio. Ele veio de fora e já foi. Não é Bruno Henrique, cara, eu vou buscar amanhã e te informo direitinho. Tá. Bom, Mauro, então teremos esse jogo hoje e amanhã o início, né? Porque vai ter aí a FIFA, a folga FIFA, eu digo, tá todo mundo classificado. Esses jogos antecipando aí para a parada FIFA, né? Parada FIFA. O que falta aí? Já não estão todos classificados para o Mundial, Mauro? Sim, mas é que eles têm sempre que fazer essas folguinhas aí, né, para ajustar aqui, estar ali, já estão, sim, na preparação, que agora já não tem muito que já terminou, né, as eliminatórias, agora eu acho que deve ser mais para ajustar, que a Copa do Mundo 2026 já começa a partir do ano que vem, né? Mauro, passa rapidamente aí como ficou aí a tabela. O Flamengo continua na liderança e disparou um pouquinho ontem, Cruzeiro, Palmeiras e esses perderam, né? Sim, o Palmeiras, o time do Flamengo segue líder, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro e então já provavelmente já vai ter vaga direta a Libertadores e é bem provável aí que possa surgir, porque ele também tem a Libertadores para começar a jogar, né? Então pode aí abrir sim. Vamos passar aqui rapidinho a classificação. O Flamengo é primeiro com 54, depois vem o Cruzeiro com 50, o Palmeiras terceiro com 44, o Mirassol é o quarto com 42, o Botafogo é o quinto com 40 na pré-Libertadores e depois vem o Bahia aí com 40 pontos também, só perde no saldo. Aí depois, aí na parte que pega a Sul-Americana, tem o São Paulo, que é o sétimo com 35, o Fluminense é o oitavo com 34, o Bragantino 32 é o nono e o Grêmio aparece na 10ª colocação aí com 32 pontos, só perde no saldo. Aí vem o Vasco da Gama em 11º com 30, em 12º o time do Corinthians com 29, e aí no meio da tabela tem o time do
Ceará com 28 na 13ª colocação, o Atlético Mineiro com 28 na 14ª e aparece o Inter lá, 15º com 28 pontos. Olha só, hein? O Internacional está a um time na frente dele aí para chegar na zona do rebaixamento, que é o Santos e o Juventude. Juventude é o 17º com 22 e o Santos 16º com 27 pontos. Então, o Internacional está quase na beira dos 4 rebaixados, que são Juventude, que terminaria hoje seria Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport. Juventude com 17, o Sport 18º, o Fortaleza 19º e o último, então, lanterna, o Sport com apenas 14 pontos. A situação do Inter não está fácil, Protásio. Não está não. Quem pode dar a mão para o Inter na rodada... Olha, aqui, ó, na verdade, ali eu acho que os 4 que não permaneceriam hoje no Campeonato Brasileiro seria ali o Juventude, o Vitória, o Fortaleza e o Sport, né? Porque eles teriam que ganhar praticamente aí muitos jogos para poder sair, né? Tá, Mauro, aqui, ó. Juventude vai pegar o Galo amanhã. Tá? Isso. O Santos pega o Grêmio, quarta. O Galo e o Grêmio que pode deixar o Inter numa situação um pouquinho mais confortável, mas é muito pouco, não é, Mauro? Mas o Inter precisa vencer, né? Precisa vencer. Mauro Fernando, muito obrigado pela participação, bom trabalho aí e até amanhã. Agora, meio-dia com 59 minutos e mais 40 segundos. Nós vamos a uma rodada comercial, já voltamos. Você na rádio de toda a família, Vale 99.1. Vale FM, uma rádio para toda a família. Vale. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Tempo bom para esta segunda-feira, 29 de setembro. Sol, a máxima chegará a 24 graus. Probabilidades de chuvas a partir de amanhã, terça-feira. E assim será por toda a semana. Dias ensolarados com nuvens, mas também com chuvas. Atenção Cachoeira do Sul e região, chegou o toque especial para sua casa, Milu Arte Decor. Você encontra objetos de decoração, estilo e bom gosto que deixam qualquer ambiente incrível. Venha nos visitar na Saldanha Marinho, 979 Centro, Cachoeira do Sul. Fone Whats 51 99268 2712. Milu Arte Decor, amor em cada detalhe, porque sua casa merece esse carinho. Chegou a hora de realçar ainda mais a sua beleza. No Espaço Embelezarte, você encontra cuidado, qualidade e dedicação em cada detalhe. Venha transformar o seu visual e elevar sua autoestima com quem entende do assunto. Estamos esperando por você na Rua Major Ouriques, número 1577, Centro de Cachoeira do Sul. Espaço Embelezarte, porque cada mulher merece brilhar todos os dias. Agende já o seu horário e descubra o poder de se sentir ainda mais linda. Fone WhatsApp 51 995 24 5508 ou 51 996 93 55 94. Você já conhece o portal rs.gov.br. Ele é um facilitador de serviços públicos para o cidadão. E agora, com o meu rs.gov.br, o atendimento está ainda mais personalizado. Você pode acompanhar solicitações e protocolos, acessar seu histórico de interações com o Estado e receber recomendações de serviços de acordo com seu perfil. Também dá para pedir ajuda para a Guria, a nossa inteligência artificial. Acesse lá. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Por trás das conquistas dos brasileiros, há um alimento nutritivo que nasce da nossa terra. É aqui, no Rio Grande do Sul, que produzimos mais de 70% do arroz do Brasil. Um orgulho que vai do campo à mesa de milhões de pessoas, fornecendo a energia que a nossa gente precisa. Coloque arroz no prato, porque o arroz é a energia que une o Brasil. Uma campanha do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz e Governo do Rio Grande do Sul.
Mês do cliente na Via Certa. É garantia de vantagens. Dinheiro na mão e seu carro na garagem. Use seu carro quitado como garantia. Libere até 80% do valor e paguem até 60 vezes. Não perca tempo. Ligue 51 99500 2619 ou vá até a loja na Júlio de Castilhos 507 e aproveite as condições especiais de setembro. Via Certa, para resolver ou realizar, sempre ao seu lado. Bateu aquela fome? Tá na hora de um lanche. No Nica Burger tem torrada, dog e vários burgers, com molhos e temperos especiais, sanduíche natural, doces e outras delícias. Aquela bebida gelada no almoço, janta ou happy hour. Venha descobrir o novo sabor. No coração de Cachoeira tem Nica Burger, na Praça José Bonifácio. Siga a Vale FM no Instagram, Rádio Vale FM _99.1. Vale FM 99.1. A 99.1 atualiza você das principais informações no programa Vale Notícias. A informação no seu rádio. 23 graus de temperatura, tempo bom, hoje segunda, 29 de setembro. À 1h30 hoje, no ponto de encontro aqui, é o espaço do Hilton de Franceschi. Toda segunda-feira, à 1h30. Terças e quintas é o programa da UCAB, União Cachoeirense de Bairros. Quarta-feira, o professor Jefferson Selbach estará entrevistando, à 1h30, o nosso deputado estadual Cláudio Tatti. E sexta-feira, sempre no espaço da 1h30, é a vez do Ricardo Rapete Moreno com Odontologia no Ar. Olha, Novo Cabrais promove recolhimento de lixo eletrônico. Novo Cabrais receberá uma ação de recolhimento de lixo eletrônico quarta-feira, dia 1º, e quinta-feira, dia 2. O objetivo é oferecer um destino correto ao material descartado, minimizando prejuízos ao meio ambiente e risco à saúde. A Prefeitura divulgou uma lista de problemas com o descarte irregular. Contaminação do solo e da água, metais pesados como o chumbo, mercúrio e o cádmio infiltram no solo e chegam até os rios e lençóis freáticos. Poluição do ar, quando queimados, liberam gases tóxicos que afetam o ar que respiramos. Desequilíbrio ambiental, os resíduos eletrônicos podem envenenar animais e plantas, comprometendo ecossistemas inteiros. Problemas respiratórios, inalação de fumaça tóxica de queima de eletrônicos. Doenças neurológicas, contato com metais pesados pode afetar o sistema nervoso. Risco de câncer, exposição prolongada a substâncias químicas liberadas. Doenças renais e cardíacas decorrentes do acúmulo de substância tóxica no organismo. Se enquadram como lixo eletrônico itens como celulares, smartphones, computadores, notebooks, televisores e monitores, impressoras e scanners, cabos, carregadores, pilhas e baterias, aparelhos de áudio e vídeo, peças e componentes eletrônicos, eletrodomésticos pequenos, micro-ondas, liquidificador, secador, etc. Portanto, Cabrais também fazendo lá, como tivemos aqui, a semana do descarte. Cabrais promovendo o recolhimento do lixo eletrônico. 1h06, 1h06, sorrir faz toda a diferença. Na Clínica Estúdio Dental, unimos tecnologia, cuidados e profissionais especializados para transformar o seu sorriso com segurança e conforto. Aqui cada paciente é único e recebe um atendimento personalizado, seja para implantes, próteses, ortodontia ou estética. Agende sua consulta e descubra como é fácil sorrir de novo. Clínica Odontológica Estúdio Dental Implantes, cuidando do seu sorriso, cuidando de você. Contato pelo fone WhatsApp, o 3723-1218. Endereço Júlio de Castilhos, 59, em frente à Praça Honorato. Responsável técnico é o Ricardo Rapete Moreno. O CRO do Ricardo é 19620. 19620. EPAO
2878. Olha que Grande São Paulo tem terceira morte suspeita por intoxicação por metanol. Sabe aonde que estava? Na bebida. Na cerveja, no uísque, na vodka, enfim, diz Prefeitura de São Bernardo. A Secretaria de Saúde do município informou que o primeiro caso é de um homem de 58 anos que faleceu no dia 24 de setembro e foi atendido no hospital de urgência. Segundo, é um homem de 45 anos que faleceu no 28 de setembro e foi atendido na rede particular. A Prefeitura de São Bernardo do Campo confirmou hoje a terceira morte suspeita por consumo de bebidas alcoólicas batizadas com metanol na Grande São Paulo. É o segundo óbito na cidade. A capital paulista também registrou uma morte. Em nota, a Secretaria da Saúde do município, do ABC Paulista, informou que o primeiro caso é um homem que faleceu no dia 24 e foi atendido no hospital de urgência. Segundo, é um homem também de 45 anos que faleceu em 28 de setembro e foi atendido na rede particular. Nos casos, os exames estão sendo realizados pelo IML para confirmar ou descartar a contaminação, pontuou a Prefeitura. Há 10 anos, sob investigação com suspeita de intoxicação por consumo de bebida contaminada na capital. Não se sabe como ocorreram as intoxicações. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde da capital paulista informou que a vítima em São Paulo, um homem de 54 anos, morador da zona leste da capital. Ele apresentou sintomas em 9 de setembro e morreu no dia 15. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Saúde, disse que atendeu um paciente no hospital de urgência que morreu por suspeita de contaminação por metanol. Ainda são aguardados exames para confirmar a contaminação. Informações não serão repassadas em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, disse a pasta. Olha, sexta-feira agora, o Ministério da Justiça e de Segurança Pública divulgou que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos recebeu, por meio do sistema de alerta rápido, notificação que reporta 9 casos de intoxicação por metanol em São Paulo, num período de 25 dias. Todos a partir da ingestão de bebida alcoólica adulterada. O Ministério apontou que os casos são considerados fora do padrão para o curto período de tempo e também por desviar dos casos até hoje notificados de intoxicação. O que é o metanol? O metanol é uma substância altamente inflamável, tóxica e de difícil identificação. O produto é um tipo de álcool simples, incolor e inflamável, com cheiro semelhante ao da bebida alcoólica comum. Ele foi chamado de álcool da madeira, porque antigamente era obtido pela destilação de toras. Hoje, sua produção industrial é feita principalmente por gás natural. 1h11, 23 graus, agora aqui em Cachoeira do Sul. Nós vamos com o Giro Internacional. Que legal, chegou a agência Rádio Web. Giro Internacional. Adriana Brandão. Paris, 29 de setembro de 2025, vamos aos destaques do noticiário internacional desta segunda-feira. Airbus e Air France voltam a ser julgadas pelo acidente do voo Rio-Paris de 2009. O julgamento do recurso sobre a responsabilidade das duas empresas na queda do avião que operava o voo AF447 começa nesta segunda-feira em Paris, 16 anos após a tragédia. Elas são acusadas de homicídio culposo quando não há intenção de matar. No primeiro processo, encerrado em abril de 2023, elas foram absolvidas e o Ministério Público recorreu da sentença. A tragédia, a maior da história da aviação francesa, matou 228 pessoas de 33 nacionalidades, sendo 72 franceses e 58 brasileiros. O julgamento vai até 27 de novembro. Cada empresa pode ser multada em até 225 mil euros, mais de 1,4 milhão de reais.
Partido pró-europeu vence eleições legislativas da Moldávia em uma votação marcada por acusações de interferência russa. Segundo os resultados oficiais divulgados nesta segunda-feira, o partido Ação e Solidariedade conquistou 50,16% dos votos. A sigla, no poder desde 2021, deve manter a maioria absoluta no parlamento. Apenas 52,17% dos eleitores participaram da votação. A eleição representava a escolha entre continuar a aproximação da Moldávia com a União Europeia ou retornar à esfera de influência russa. Líderes europeus e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comemoraram o resultado. Dinamarca proíbe voos de drones civis a partir desta segunda, após várias intrusões de seu espaço aéreo. A medida ficará em vigor por uma semana para garantir a segurança da cúpula da União Europeia no dia 1º de outubro em Copenhague. Depois de vários sobrevoos que levaram ao fechamento de aeroportos do país na semana passada, drones foram observados no fim de semana sobrevoando instalações militares do país. O governo dinamarquês insinuou um possível envolvimento russo, acusações que Moscou rejeita. Trump recebe nesta segunda Netanyahu na Casa Branca e quer forçar um acordo de cessar-fogo em Gaza. Este será o quarto encontro entre os dois líderes desde a volta de Trump ao poder em janeiro e acontece em um momento de isolamento do premier israelense no cenário internacional após o reconhecimento do Estado da Palestina por vários países. Apesar de acuado, Netanyahu deve defender sua estratégia de continuar a ofensiva para eliminar o Hamas. O presidente americano garantiu em sua rede que as chances de alcançar um acordo de paz são reais. De Paris, Adriana Brandão, da Rádio France Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Obrigado, Adriana Brandão, direto da capital francesa. 1h15, 1h30, aqui no estúdio, o Hilton de Franceschi. Olha, vídeo mostra chefe de facção no Mato Grosso, preso em Praia do Rio, foi abordado por policiais à paisana. Informação que chega agora, vídeos registrados por policiais civis, mostram o momento em que Ederson Xavier de Lima, conhecido como Boré, chefe da facção Comando Vermelho em Mato Grosso do Sul, ele é preso em uma praia do Niterói, na região metropolitana do Rio, ontem. Imagens, ele aparece sentado em uma cadeira de praia, acompanhado de dois homens que também foram presos em flagrantes pelos crimes de uso de documento falso e receptação. Segundo a polícia, o Boré tem passagens criminais por tráficos de drogas, receptação, extorsão e organização criminosa. Ele estava com mandado de prisão decretado pela 13ª Vara Criminal de Cuiabá e utilizava um documento falso no momento da prisão. Ainda segundo a polícia, a prisão aconteceu após uma investigação e troca de informações estratégicas entre policiais civis do Mato Grosso e o Departamento Geral de Polícia da capital do Rio. O suspeito foi monitorado durante 5 dias até ser localizado e preso na praia. Meio-dia não, 1h16, 23 graus de temperatura. Agora vamos de novo, novamente com a agência Rádio Web e o tema Capital. Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalista Rodolfo Lago. Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia, na volta do Política Capital. E o Política Capital está de volta com a posse do ministro Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal, em substituição a Luiz Roberto Barroso. Há 2 anos, quando Barroso tomou posse como presidente do STF, quem cantou na sua solenidade de posse o hino nacional foi a famosa cantora Maria Bethânia. Na posse de Edson Fachin, marcada para esta segunda-feira, quem vai cantar o hino nacional é o coral dos funcionários do próprio Supremo Tribunal Federal.
Esse detalhe é uma mudança importante no estilo entre o ministro que sai e o ministro que entra no comando do STF. Barroso é muito mais dado a holofotes e badalações, e a escolha de Maria Bethânia como cantora do hino nacional naquela ocasião é uma amostra disso. Fachin é mais discreto, menos avesso a badalações. E a escolha do coral dos próprios funcionários do STF é uma demonstração disso. Essa mudança de estilo, essa condução mais discreta, deve agora ser marcada como uma mudança no estilo da condução da corte. Fachin deve manter esse estilo mais discreto nas ações, nos julgamentos, na própria condução das ações ali na Suprema Corte. E o que não significa, porém, que o STF vai abrir mão da defesa que vem fazendo da democracia brasileira. Há uma avaliação de que essa possibilidade de mudança de estilo se dá justamente porque as tentativas ali de ameaça à democracia brasileira já foram a essa altura contidas, especialmente após o julgamento e condenação dos integrantes do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe, que inclui, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, essas ameaças à democracia já estariam contidas, o que permitiria agora à Corte assumir uma postura menos protagonista, mais discreta. O que não significa, porém, que, diante de qualquer nova ameaça, o Supremo Tribunal Federal não venha a agir de novo, até porque o julgamento com relação à tentativa de golpe ainda prossegue. As demais turmas, os demais núcleos dessa tentativa de golpe ainda vão ser julgados, e outros julgamentos aí de caráter mais político também ainda acontecerão no Supremo. Mas há essa expectativa de uma mudança ali no perfil. Um perfil de menos badalação, um perfil avesso a holofotes agora com a condução de Edson Fachin, que terá, porém, uma sombra importante para mostrar que essa condução mais política ela ainda prossegue de alguma forma. Seu vice-presidente é Alexandre de Moraes, justamente o relator dessas ações sobre os chamados atos antidemocráticos. Ou seja, a corte muda, mas talvez não mude tanto. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo de volta aqui para trazer sempre para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima. Política Capital, direto de Brasília, com o colunista da agência Rádio Web, Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país, de segunda a sexta-feira, nesta emissora. Agora 1h20, obrigado à agência Rádio Web, ao Rodolfo, pelas suas informações. Uma informação aqui do Correio do Povo: o ataque a tiros em via pública foi registrado na madrugada de hoje no Centro Histórico de Porto Alegre. De acordo com a brigada, 5 homens ficaram feridos, sendo que nenhum deles corre o risco de morrer. Ninguém havia sido preso até o momento da informação. O atentado ocorreu por volta de 5h10 na rua Marechal Floriano, no trecho que fica entre a Avenida Salgado Filho e Riachuelo. As vítimas eram frequentadores de uma casa noturna, e foram alvos de tiros de pistola enquanto estavam em frente ao local. Ainda conforme a brigada, os atiradores estavam em um Ford Fiesta com placas clonadas e desferiram os disparos sem sair do veículo. Os suspeitos fugiram em direção a Guaíba, região metropolitana. 2 dos feridos foram encaminhados por equipe de serviço e atendimento SAMU ao Hospital Pronto-Socorro. O restante dos baleados foram transportados ao local por amigos ou conhecidos. A polícia investiga a motivação do crime. Os investigadores não descartam que o caso tenha relação com o contexto das facções e do crime organizado na capital. 1h22, nós vamos retomar a agência Rádio Web. Assim, temos um comercial. Já está aqui no estúdio comigo o Wilton de Franceschi. O Wilton começará 1h30 e fará um resumo do que viveu na feira ótica, não é?
Já abre um pouquinho pro Wilton, por favor. Ao comercial? Então tá, já voltamos. Todos ligados aqui. Vale FM. Sorrir faz toda a diferença. Na Clínica Estúdio Dental, unimos tecnologia, cuidado e profissionais especializados para transformar o seu sorriso com segurança e conforto. Aqui cada paciente é único e recebe um atendimento personalizado, seja para implantes, próteses, ortodontia ou estética. Agende sua consulta e descubra como é fácil sorrir de novo. Clínica Odontológica Estúdio Dental, implantes cuidando do seu sorriso, cuidando de você. Fone WhatsApp 3723 1218, Rua Júlio de Castilhos, 59, em frente à Praça Honorato. Responsável técnico Ricardo Rapete Moreno, CRO 19.620, EPAO 2878. Quer um lanche do tamanho da sua fome? Com cardápio variado? Chama o Pitbull Lanches. Além da entrega de lanches, o Pitbull também faz entrega de bebidas e cigarros. Pitbull Lanches atende de segunda a sábado, das 10 à meia-noite e aos domingos, a partir das 17 horas. Abriu o apetite? Chama o Pitbull. Rua Ernesto Alves, junto à Praça Honorato. Whats 51 997 84 79 76 ou app Delivery Much. Pitbull Lanches, sabor único na cidade. Vem para a segunda e terça imbatíveis Xixi-Lerê economizar. Achocolatado em pó Nescau 350 gramas, 11,69 no Clube, 8,99. Açúcar Gasparim refinado 1 kg, 4,19 no Clube, 3,79. Suco de uva Garibaldi 1,5 litro integral, 19,99 no Clube, 15,99. Limpador perfumado Ajax 500 ml, 7,89 no Clube, 5,99. Aproveite! Fique bem informado com as primeiras notícias do dia. Opinião inteligente, prestação de serviço e bate-papos descontraídos com convidados abordando diferentes assuntos de interesse da comunidade. Vale Informação, 2 horas para saber mais. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Vale FM 99.1. Comando dos jornalistas Ronaldo Toné e Tomás Sá Pereira. Siga a Vale FM no Instagram. @Rádio Vale FM _99.1. Vale FM, uma rádio para toda a família. Vale Notícias. Meio-dia e 25, quase meio-dia e 26, estamos abrindo o nosso espaço, nosso ponto de encontro. Hoje é o dia do Wilton de Franceschi, que já está no estúdio. O Wilton esteve na Serra, em Gramado, na sua última participação, segunda-feira. Não sei porquê, a altitude, as interferências dos telefones são grandes. E aí me pediram para que tu fizesse um resumo daquela Gramado que tu viu lá e da cidade que nós vivemos aqui. Tudo bem, Wilton? Boa tarde. Boa tarde, Protásio. Boa tarde aos ouvintes. Eu lamento que tenha saído realmente ruim, mas nós vamos tentar retomar isso. Eu acho que é importante, não no sentido de uma crítica, né, à nossa cidade, ou é uma crítica, mas uma crítica construtiva, no sentido de que nós possamos nos dar conta, né, por que, e esse é um fato, que Cachoeira vem retrocedendo ao longo dos anos em termos econômicos e sociais. E é preciso que as nossas autoridades, as nossas lideranças viajem, e quando viajam, e muitos viajam, mas com o olhar para esses fatores, né? Não posso viajar e apenas observar a beleza natural, a construída, sem que eu possa fazer uma reflexão. Por que nós não podemos fazer o mesmo, né? Por que nós não podemos construir uma mesma história, uma mesma caminhada exitosa que nem outros municípios? E é claro que Gramado é uma exceção, né? Gramado está muito acima de todas as outras cidades, mas Gramado é uma pequena cidade
e com oportunidades gigantescas. Qual é a população lá? 40 mil habitantes. A metade daqui. Metade daqui. 40 mil habitantes. E Gramado recebe anualmente 6 milhões de turistas. Uma cidade de 40 mil habitantes recebe 6 milhões de turistas por ano. Gramado só recebe menos turista do que o Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Tá? Então, como pode uma cidade dessa ser tão competitiva em questões de turismo, de atração de pessoas, e vem pessoas do mundo inteiro? Me chamou muito a atenção agora lá a quantidade de argentinos que estavam em Gramado. Eles tinham dado uma paradinha, né? Uma parada. Era aquela febre de Torres exatamente. Na praia. Muitos argentinos em Gramado nesse período. É um período de baixa temporada. Mas é impressionante, baixa temporada, mas está tudo lotado. Baixa alta. Mas está tudo lotado. Tudo lotado. Vai nos restaurantes lotados, dificuldade de conseguir estacionamento na frente de um restaurante. Preço bom das bebidas também. Mineral a R$11 mesmo. A gente precisa entender isso, que o preço de tudo na Serra é muito alto, né? É uma cidade realmente com preços. Uma água mineral, nós estávamos conversando aqui antes, R$11 por uma água mineral. Né? E então, o que me pareceu assim é que não é caro lá, comparado com os é o vinho, né? Até porque há uma oferta muito grande de vinho. Da região também, a da produção. região, né? E o vinho é preço compatível com qualquer outra cidade, qualquer outro lugar, os restaurantes, inclusive aqui em Cachoeira. Então, eu recebi lá uns convites gratuitos para ir na primeira Oktoberfest de Gramado. Estão fazendo agora. Vai sair lá também. A primeira Oktoberfest de Gramado. Vocês podem escrever aqui. Vai incomodar Santa Cruz aqui. Não, muito rapidamente ela vai ser a maior Oktoberfest do Brasil. E como que eles conseguem transformar isto, né? Um evento que eles fazem e virar gigantesco, com muitas atrações. Então, eu não tenho dúvida que vai ser muito maior que Santa Cruz, muito em breve, talvez já no segundo, no terceiro, e talvez seja maior que Blumenau. Tudo colonização alemã, né? Exatamente. E agora lá é italiano. Exatamente. Mas eles vão fazer uma festa, como tudo eles têm feito. Então, Gramado não tem uma beleza natural, quase tudo é construído. O que tem de beleza natural, evidentemente que tem, por ser a serra, eles potencializaram tudo isso, né, para fazer toda a atração turística que tem lá hoje. E eles souberam fazer isso, né? E me parece que tem uma coisa muito presente nisso, para que eles pudessem atingir esse nível econômico e social. Porque tu vê assim, um nível econômico, porque tu não vê casas, barracos, né? Pode andar, e a gente anda lá em vários lugares, porque a gente vai visitar o interior, e tudo casas bem construídas, né? Tudo bem cuidado. Então, há um poder econômico muito alto e social. E uma geração de emprego também. De emprego. Muitas pessoas do Brasil inteiro trabalhando lá. Tu vai nos restaurantes. Ontem eu perguntei para uma menina de onde ela era Amapá. Do Amapá. Bem distante. Perguntei para uma outra, ela era do Piauí. Então as pessoas vêm de longe para trabalhar em Gramado porque oferece oportunidades, né? Muito grande. E pessoas, quem trabalha lá quase todos são pessoas que vêm de fora, né? Há uma oferta. Então há também a gente vê um nível social muito alto. Em Gramado a gente não encontra ninguém flanelinha na rua querendo te pedir dinheiro para estacionar. Não existe ninguém mendigo, não existe um mendigo, não há ninguém ali pedindo dinheiro, pedindo esmola, pedindo coisas para comer. A gente não encontra nenhum. E eu vou a Gramado 4 vezes por ano, pelo menos. Tá? E fico lá uma semana inteira. Não vou lá rápido, fico lá uma semana inteira em Gramado. E tu não vê um mendigo. E é interessante também porque tu não vê um assalto. Bom, num lugar em que tem muitos turistas, deveria ter os aproveitadores, né? Sim. Não, lá não tem. Não tem um flanelinha.
Não há risco nenhum de tu andar com o celular na mão. Não há assalto, não te rouba o celular, não te rouba a bolsa das mulheres, não tem um assalto. Não tem uma... E tu pergunta para quem quiser, não, nunca vi aqui. Pergunta para os moradores, não, aqui não tem. Não tem. E a segurança é praticamente a mesma. Né? E tu não vê um policial quase na rua. Pois é. E aí? E interessante, né? Como se resolve essas coisas. Então, é nessa relação que eu fico sempre questionando, né? Da nossa cidade. Por quê? Por quê? O que nós fizemos ou o que nós não fizemos por Cachoeira, porque Cachoeira vive um retrocesso enorme. Então, nós precisamos questionar isso. Acho que as pessoas precisam, de alguma forma, cada um de nós, quanto cidadãos, nos dar conta do que nós estamos fazendo por Cachoeira ou o que nós não estamos fazendo por Cachoeira. E eu fui pesquisar hoje sobre Cachoeira, algumas coisas, e tem aqui o ranking da competitividade. O Centro de Liderança Pública divulgou a atualização do ranking de competitividade dos municípios com a análise de capacidade competitiva das 411 cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes. A partir de 65 indicadores distribuídos em 13 pilares temáticos e 3 dimensões. Instituições, sociedade e economia. Cachoeira do Sul é o município gaúcho com a maior queda em comparação ao levantamento de 2020. Esses dados são de quando? Esse é 21. Agora? Com um recuo de 70 posições. Em 70 posições. Cachoeira recuou 70 posições em 2021. Agora. Então, enquanto outros municípios, né, e não é só Gramado é o topo disso tudo, mas os municípios estão crescendo, há um desenvolvimento econômico, há ilhas de prosperidade. E o que aconteceu com Cachoeira do Sul, então? Nossa economia está fracassando. A gente vê os números claramente, né, que Cachoeira perde a cada dia a arrecadação. E um outro indicador que está ali, que é a inovação, né? Cachoeira está numa mesmice. E o que mais me preocupou é a capacidade humana. Capacidade humana. São esses 3 fatores: economia, inovação e capacitação humana. Nós reduzimos 70 posições. E a gente consegue ver isso de forma muito nítida, assim. Quem são hoje as nossas lideranças com influência a nível nacional? Nós já tivemos 2 deputados federais, não temos nenhum. Quem temos aí o Tati agora. Sim, é um deputado estadual só. Querendo nossos representantes em Brasília, que são as pessoas influentes em Brasília, nós não temos mais ninguém. Cachoeira perdeu, inclusive isso, nós tínhamos grandes nomes na área da educação, a nível nacional, reconhecida. Que nós temos ainda alguns que são os antigos, né? Não tem novas lideranças influentes que pudessem ajudar a Cachoeira. Então a Cachoeira empobreceu, inclusive, nisso. Né? Tu chegou a identificar quando começou tudo isso? Eu acho que é um processo. Eu já disse algumas vezes o seguinte: eu tenho alguns dados que eu busquei, sei lá, em 1950, Cachoeira tinha 102 mil habitantes. 102 mil. E de lá para cá, nós diminuímos a população. Teve emancipações também, né? As pessoas me dizem isso e eu queria dizer que essa não é uma verdade. Não. Porque nessa mesma época, Caxias tinha 50 mil habitantes. Caxias. E mais cidades se emanciparam de Caxias que de Cachoeira. E Caxias tem hoje 500 mil habitantes. Uhum. Santa Maria tinha 45 mil habitantes em 1950. Tem quase 300 mil habitantes. O Volney está dizendo que Santa Maria pertencia à Cachoeira, né? Sim. Territorialmente falando. Mas não em 50, né? Foi não, antes. não. Mais cidades se emanciparam de Santa Maria que de Cachoeira. De 50 para cá. E Santa Cruz tinha 35 mil habitantes, hoje tem 160 mil habitantes. 160. E então nós estamos reduzindo
e fosse apenas a população, diríamos, não, ok, né? Perdendo população, mas melhoramos os indicadores econômicos, sociais. Não, nós pioramos em todos os indicadores. Eu trouxe, ao longo da campanha, nós passamos esses dados. Se nós pegarmos a educação, tá? Dos 5.700 municípios do país, nós somos o 4.900. 4.900. Se nós pegarmos a saúde a nível de estado, dos 497 municípios, nós somos o 409. Sim, então nós pioramos em todos os indicadores, né? Por mais que pudéssemos dizer, não, mas a população... Não. E nós tivemos algumas coisas que ajudaram Cachoeira nesse processo de desenvolvimento, cara. E Cachoeira mesmo assim não soube aproveitar. Por exemplo, nós temos hoje 6 universidades em Cachoeira. Tá? Nós temos uma Universidade Federal. Que não tinha antes, né? Que não tinha antes. Veio para cá a Universidade Federal. E nós temos a UBRA. Uma particular e uma do Estado, aí, a UERGS. Né? Tem a UERGS, que é estadual. Tem a UAB. E depois tem outras universidades aí que fazem seus trabalhos aqui, né? Então, isso era para fazer com que Cachoeira tivesse um momento assim de crescimento e não nos ajudou. Incrivelmente, nós temos muitos jovens preferindo fazer faculdade fora daqui, as mesmas faculdades, os cursos que nós oferecemos aqui. Muitos. Eu quero dizer que, inclusive, a minha filha preferiu ir embora daqui. Eu tenho outros colegas dela, tem colegas do meu filho que terminou agora o 2º grau, e eles preferem fazer fora de que aqui é a mesma faculdade. E qual é o motivo? Nós estamos com autoestima muito baixa. Não é a qualidade do ensino. Não é a qualidade do ensino. Ninguém questiona isso, não é isso que está Cara, nós estamos com uma autoestima baixa. A cidade está feia, a cidade está empobrecida, e bastante andar. E essas comparações é fácil de fazer, por exemplo, com uma cidade que nem Gramado, outras tantas, né? Mas Gramado, e cada lugar que tu anda está bonito. E vai crescendo, né? Tem uma calçada que é bonita, tem uma rua bonita. Aqui em Cachoeira nós não temos nenhuma... Olha as praças ali. As praças nesses lugares são uma verdadeiras obras de arte. Aqui, nós fazer o quê na praça? Uma rua, tu vai caminhar pela rua para ver o quê? Uma calçada esburacada? E lá tu vê isso tudo muito arrumado, muito organizado, isso chama atenção, isso melhora a autoestima das pessoas. E acho que isso tudo faz com que nós vamos perdendo, na verdade, o desejo, aquilo que é muito importante de tu ter um amor à pátria, né? Amor ao pedaço de chão que tu nasceu, e a gente nasce na cidade, não no país, né? E acho que cachoeirense perdeu isso ao longo do tempo. Tem que ser mais bairrista também. Mais bairrista, né? E nós perdemos isso, perdemos. E a culpa é das pessoas que perderam? Não, a culpa é das pessoas que deixaram a cidade ficar nessa situação. E aqui não falo de um governo especial, né? Estou falando de um histórico. Lá, no começo, a UFSM era para ser Cachoeira. Eu lembro. Era para ser Cachoeira. Ali pela ferroviária, me parece. Então, Cachoeira não quis na época. Diz que as autoridades da cidade não quiseram. Porque a Universidade Federal de Santa Maria é a primeira universidade federal do Brasil, né? Fora de uma capital. É pioneira na interiorização do ensino. Quando o José Mariano da Rocha colocou a UFSM em Camobi, chamaram ele de louco, colocar no meio do mato. Olha como está Camobi. O orçamento da Universidade Federal de Santa Maria é maior que o orçamento de Cachoeira. E claro que todo o crescimento que houve em Santa Maria tem muito a ver com a Universidade Federal. E Cachoeira não quis. Isso tem a ver com as autoridades da época, né? E como Cachoeira é uma cidade maior que Santa Maria, é evidente que foi oferecida a Cachoeira. E nós não quisemos com isso. E em função da universidade vieram outras coisas, né? Base aérea, né? Sim, sim. E mais quartéis e coisa parecida. Isso aí foi em 1960, a inauguração, fora a obra, foi anterior, né? Pois é, também, né? Então nós fomos perdendo oportunidades. O UFSM foi um exemplo disso. Eu já coloquei aqui. Cara,
As autoridades de Cachoeira permitiram interromper a 153 no trevo de Cabrais. Elas tinham que continuar até Sobradinho e ali ligar e sair lá em Cruz Alta. Cruz Alta, né? As autoridades de Cachoeira permitiram esse desvio. Hoje tu tem que ir a Candelária para subir até Sobradinho. Então esse desvio, que tu vem de Sobradinho descendo, tu faz um desvio, né, em direção à reta de Cachoeira e vai sair lá em Candelária. Já próximo de Santa Cruz, aquela comunidade ali de cima que se abastecia de Cachoeira, toda passou a se abastecer de Santa Cruz. Desviaram para Santa Cruz. Eu fui numa oportunidade a Brasília, quando eu fui vice-prefeito, eu fui chefiando uma delegação de 12 prefeitos de cima da serra para nós reivindicarmos a abertura dessa estrada de novo. E para o DENIT essa estrada já existe. Para eles já existe. Eles estão pedindo uma estrada que existe. Não existe. Então as autoridades de Cachoeira permitiram e nenhuma autoridade de Cachoeira briga para reabrir de novo. Porque reabrir significa jogar aquela comunidade de cima dentro de Cachoeira de novo. Isso vai significar economicamente muito para a cidade. Mas ninguém consegue enxergar isso. As pessoas enxergam a questão macro que vai trazer desenvolvimento econômico. Eu sempre digo, isso não é sacanagem dessas autoridades. Há um despreparo, perfil. Se eu preciso de um vendedor na minha empresa, eu preciso contratar alguém com perfil de vendedor. Se essa pessoa tiver um perfil de escritório, não vai dar certo. E o inverso também é verdadeiro. Se ele tem um perfil para ficar o dia inteiro na frente de um computador, fazendo trabalho, se eu botar ele para vendas, vai dar errado. Para tudo, nós precisamos entender que tem um perfil. Se eu escolher o gestor errado da minha empresa vai falir. Nós estamos falando aqui em futebol, o momento ruim dos times de futebol do Rio Grande do Sul, e é gestão. Por que o Mirassol está à frente? Ou o Mirassol tem mais time que Grêmio Internacional? Não tem. Não tem mais jogadores, não tem mais potencial econômico, estrutura. O Mirassol tem tudo menos que o Internacional e Grêmio. Mas a tabela está na frente, porque existe uma gestão melhor. Virou um Mirashow, né? Isso aí. Então, nós precisamos entender isto. Se nós quisermos contribuir com a nossa cidade, nós precisamos entender isso. Nós precisamos escolher e definir as nossas, não só autoridades políticas, né? Quando eu vou escolher o presidente da minha entidade que me representa, eu preciso escolher o melhor. E não o que é meu amigo, o que é bonachão, e que veio aqui me dar um abraço. Se nós não fizermos isso, e me parece que essas cidades que encontraram esse caminho... Vamos a um comercial, inclusive vai ser bem-vindo aqui no programa, é o teu comercial, tá? Uma rádio para toda a família. Vale. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Mulher, não tô enxergando nada, nadinha. Também fica fazendo óculos em qualquer lugar? Mas tava em promoção. E agora arranjou um problemão. Vamos, vai na Ótica De Franceschi. Ecco, na De Franceschi, então. O melhor atendimento e qualidade em Cachoeira do Sul, na Saldanha Marinho, 7 de setembro e Avenida Brasil. Óticas De Franceschi. Nossa visão é cuidar da sua. Vai de uma vez, homem. Mas como? Não tô enxergando nada, já disse. O Dia das Crianças está chegando. É a hora de entrar no mundo mágico dos brinquedos do Lojão Utilar.
Aqui você encontra promoções incríveis, brinquedos para todas as idades e os lançamentos mais desejados do momento. Bonecas, carrinhos, jogos educativos e muito mais esperam por você e sua família. Não perca a chance de viver momentos de pura diversão e ainda aproveitar promoções imperdíveis. Corra para o Lojão Utilar e transforme cada dia em uma aventura mágica. Saldanha Marinho 1255, fone WhatsApp 997129587 e Avenida Brasil 1260, fone WhatsApp 997256191. Siga a Vale FM no Instagram, Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Vale Notícias. Uma e 48, estamos aqui no estúdio ao vivo com o nosso Vale Notícias de hoje, o dia do Hilton de Franceschi, desde 1h30 aqui. Vamos continuar então, Hilton, perguntando pelos porquês. Isto... Eu vou ter que te perguntar, e a administração atual com 9 meses como está? Nós temos que, na verdade, nos fazer essa pergunta todos os dias, né? Por quê, como nós chegamos a essa situação. Como eu tenho feito sempre esse histórico para mostrar que esse é um processo de empobrecimento da cidade e não a culpa exclusiva de um agente político, né? De um prefeito ou de outro, né? Eu disse ali inicialmente que nós precisamos escolher as pessoas de acordo com o cargo e o perfil dela. Se nós botarmos umas pessoas no cargo com um perfil errado para o cargo que ela vai exercer, o resultado vai ser ruim. Vou botar um goleiro como centroavante. Exatamente. E inverso também vai dar errado. E enquanto nós não elegemos prefeitos com perfil mais empreendedor, que possa enxergar essas coisas diferente, nós não vamos mudar o quadro. Tá? E nós não vamos mudar. E nós precisamos, em algum momento, a cidade se dá conta disso. Ou conscientemente ou inconscientemente, ela vai fazer isso. Será que é preciso nós chegarmos no fundo do poço para nos dar conta disso? Tá? Eu espero que não, e sempre que eu venho aqui faço esse comentário, sempre que tenho oportunidade eu faço esses questionamentos, que é uma crítica construtiva. Nós precisamos nos culpar, nós precisamos entender a nossa responsabilidade enquanto cidadãos e enquanto eleitores, que nós precisamos fazer essa mudança. E eu faço esses comentários nesse sentido. Não é pessoal, não é contra exclusivamente um prefeito ou outro. E então, me parece muito claro assim, que esse retrocesso de Cachoeira tem a ver com aquilo que nós não fizemos por Cachoeira, aquilo que as autoridades não fizeram por Cachoeira. Está faltando gestão, porque não tem perfil. Uhum. Não há maldade de ninguém, não estou aqui questionando nenhum prefeito, nenhuma autoridade por maldade, por sacanagem. É perfil. Tá? Tem pessoas que correm muito, se esforçam muito e produzem pouco. Tá? Porque isso tem que ser um processo de quem pensa, e não de quem apenas faz força. E fazer gestão, empreender, não é para qualquer um, realmente, né? Senão todo mundo viraria empresário. Uma vez eu fui dar uma palestra para um grupo de alunos que estavam se formando em administração, e um aluno me perguntou: eu estou pensando em abrir determinada empresa, coisa e tal, você acha que vai dar certo? Sim, vai dar certo, depende dele. Uhum. Dele. Senão, era só abrir uma empresa de quem está fazendo sucesso. O cara abriu um negócio ali e está dando certo, vou abrir igual. Pronto. Vou copiar. Uhum. Não, vai dar errado. Tu não vê no comércio muita cópia? Muita. E quantos que fracassam, né? Uhum. Fazendo a mesma coisa que o outro faz. E fracassam, porque isso existe algumas coisas que são bem particulares, né? De por que dá certo, por que dá errado. Evidentemente, nós vamos fazer aqui agora um curso de gestão, mas está aí os cursos que podem oferecer, né? Curso de gestão. E mesmo assim, todos aqueles que fazem o curso, se ele não tiver
aptidão para isso, ele não vai aprender o suficiente para poder se dar bem. Então nós tivemos um problema sério nisso. Eu queria dizer assim, eu consultei, porque eu tenho alguns amigos lá em Gramado, como que Gramado evoluiu dessa forma? Então há uma parceria muito grande entre o poder público e a iniciativa privada. As coisas iniciam, muitas vezes, pela comunidade, né? Pela comunidade empresarial, e o poder público rapidamente incorpora isso com ele. Eu tive alguns exemplos aqui, muitos exemplos, de quando assumi algumas entidades empresariais. A gente ia ter o prefeito e pedir parceria para essas iniciativas, e o prefeito sempre entendendo que, não, esse é um problema dos empresários, não é um problema meu, prefeito. Pô, isso é, para mim, a ignorância absoluta. Se o comércio for bem, se a indústria for bem, se o setor for bem, a prefeitura que vai faturar. E as nossas autoridades não têm percebido isso. Incrivelmente, eles não escondem, porque eles não estão de sacanagem, apenas enxergam assim. Eu tenho alguns exemplos aqui. Eu lembro quando nós fizemos um movimento para a Ubra. Acho que lembra, né? Lembro. Movimento para a Ubra. Levamos 2 anos num enorme movimento comunitário. Foi lá por 92 isso. ou 3. Então já faz 30 anos isso. Fizemos um enorme movimento comunitário, 2 anos, não é uma coisa fácil, não foi... Teve carreata, você a maior carreata foi, né? Saiu ali nas manchetes dos meios de comunicação, dizendo que foi a maior carreata da história de Cachoeira. Sim, virou verbo. Isso. Você já ubrou, lembra? Isso. Era um enorme movimento comunitário. Em nenhum momento o prefeito da época se envolveu. Nenhuma autoridade política da cidade se envolveu naquele movimento, que era absolutamente favorável para a Cachoeira. Até porque... E até para ele, né? Até para ele, claro. Até porque faziam 6 anos que a gente denunciava as irregularidades do ensino superior de Cachoeira, da Funvale. 6 anos denunciando as irregularidades. Aquilo era público, aquilo foi para o Ministério Público, foi para a Justiça. Com uma universidade falindo... Nunca a autoridade política do município nos chamou para ser ouvida, para entender o que estava acontecendo, para fazer uma intervenção. Nunca, nenhum momento. Nenhum momento. Isso explica. Quando nós tínhamos a Funvale tinha o dobro de aluno que a FISC de Santa Cruz. Eu fui aluno da Funvale. Nós tínhamos o dobro de alunos que a FISC, Faculdade de Santa Cruz. Nós falimos. Quando nós entregamos para a Ubra, nós tínhamos 360 alunos. A Unisc virou universidade. Isso não explica? Isso por si só já explica o problema da cidade. Aí depois fizemos um movimento então, para salvar o ensino superior de Cachoeira, trazer uma universidade que nem a Ubra. E na época uma potência, né? Depois houve um problema que houve. Na época uma potência, tanto que fez os investimentos aqui. Em nenhum momento a autoridade de Cachoeira se envolveu nisso. Nenhum momento. Recentemente, um movimento para trazer a UFSM para cá. Segundo as lideranças, disseram que o prefeito só atrapalhou. Ele até estava presente, mas ele só atrapalhou. Se dependesse da prefeitura, o UFSM agora não teria vindo também. Isso explica o empobrecimento da cidade. Queria dizer mais aqui. Eu tive recentemente lá na UFSM. A UFSM tinha até o ano passado 800 alunos aqui. E ela deveria ter 6.000 alunos. A queixa deles é que falta envolvimento do poder público. É que as pessoas imaginam que se vê de 800 alunos, nós tiver 6.000 alunos, o que vai significar isso para a economia de Cachoeira? Muito provavelmente mais 6.000 apartamentos alugados ou construídos. Os restaurantes, as lojas que vão vender, as famílias que vêm para cá sempre visitar os seus filhos, né, que estão estudando. Muda completamente uma cidade se tivesse 800 ou agora 6.000 alunos. E nós... Um retorno fantástico. Fantástico. Teve uma época... Resumindo, teria que ter 10 vezes mais alunos do que tem hoje. Que tem hoje. E eles se queixam da falta de envolvimento do poder público. Como o poder público se distanciou daquilo que pode trazer desenvolvimento econômico. Uma vez ofereceram
eu estava em discussão uma montadora de automóvel lá para Pelotas, e o prefeito disse, eu prefiro uma universidade nova do que uma montadora dessa. Dá muito mais retorno. Uma montadora dessa traz muita gente, mas também cria muita periferia, porque vem gente desqualificada em busca de emprego. Uma universidade dessa não, só traz pessoas qualificadas. Então melhora. E nós não nos demos conta até agora disso. Nós temos quantas universidades em Cachoeira e cadê mesmo o envolvimento do poder público nisso? Ah, muito pouco, nem para a vinda e nem agora para estimular o desenvolvimento econômico. Então, me parece que este tem sido assim, ó, problemas claros de não entender aonde é que estão os nossos gargalos. Sei lá, a FENARROZ, né? A FENARROZ já foi uma das grandes feiras de negócios do agro em todo o Rio Grande do Sul. Feira e festa também. E festa. Aqui vinham, sempre os presidentes da República do Brasil vinham aqui. Hoje nós nos apequenamos também. Não conseguimos acompanhar o mesmo envolvimento. E o que a gente pergunta para o pessoal da FENARROZ sobre a participação da prefeitura, das prefeituras, não estou aqui colocando a culpa, né, no atual prefeito, sempre foram contrárias, nunca foram agentes que estimularam o crescimento e desenvolvimento da FENARROZ. Atrapalharam. Recentemente um prefeito criou uma multa na FENARROZ. Então, a FENARROZ, que traz muitos retornos, quando tem a FENARROZ, e quando tinha ainda daquele tamanho que era, enchia todos os hotéis, os restaurantes. E, sim, a Cachoeira deixou de arrecadar. A prefeitura deixou de arrecadar. Não é um problema da FENARROZ, é um problema da prefeitura. E os prefeitos não entendem isso. Nós temos a questão do agro, né? É incrível porque o agro é a maior arrecadação que nós temos hoje, direta e indiretamente, vem do agro. Nós somos uma cidade agrícola. E tudo que eles nos pedem é estrada. E a gente nunca consegue oferecer para eles uma estrada. Eles pedem pelo amor de Deus. Eles estão dispostos, o pessoal do agro, a emprestar trator, dar combustível, fazer qualquer negócio. Eles querem uma parceria com o poder público, eles não conseguem nem parceria com o poder público. E quando eles produzem, a arrecadação vem para o município. E o prefeito não consegue entender isso. É como se eu tivesse um cliente querendo entrar na frente da minha loja e eu não vou abrir a porta. Ou eu vou botar um obstáculo. Esse meu cliente, esse ótimo cliente, ele está de bengalas e eu tenho um obstáculo, eu não vou tirar o obstáculo. E depois vou reclamar que a minha empresa faliu, estou com dificuldades financeiras, e é mais ou menos isso que o poder público faz. Eu lembro de uma questão bem específica, que eu fui presidente de São José, profissional, que nós pedimos ajuda, muitas vezes eu fui ao prefeito pedir ajuda para o prefeito. Eu levava uma relação para o prefeito. Prefeito, o São José tem 30 empregos direto entre jogadores e a comissão técnica e massagistas. Nós temos 30 empregos direto. O São José, quando tem jogo aqui, os adversários vêm e ficam no hotel. E eles almoçam ou jantam por aqui. Nós estamos divulgando o município. Tem os empregos indiretos, tem gente que vai ali vender rapadura, picolé, não sei mais o que, naquele dia que tem jogo. Nós movimentamos. Existe outra coisa que não aparece, que é muito importante para a cidade, que os professores, as diretoras das escolas diziam assim, ó, tem alunos que não saíam mais para o recreio, ficavam dentro da sala de aula, né? Porque não interagiam, agora vão para a sala de aula. Chutar uma bola, cada um, ele já sabe o nome de um jogador, porque eu sou fulano, se ele é goleiro, já dizia que... né? E a várzea, futebol de várzea era muito melhor que hoje, que nós não temos São José, porque motivava os meninos do bairro a jogar futebol, porque estava muito próximo a ele uma possibilidade de ser um profissional. Um sonho, né? Um sonho, estava muito próximo do sonho. E então a várzea era muito melhor, muito mais pessoas se engajavam, a comunidade se engajava, porque nós tínhamos um time profissional aqui. O prefeito nunca ajudou em absolutamente nada. Ele entendia que isso era um problema do São José, era um problema nosso, como se nós estivéssemos fazendo aquilo apenas por uma diversão nossa, né? Ele não conseguia entender, ainda que fosse uma diversão nossa, o quanto isso ajudava Cachoeira. Não, ele não tem esse entendimento.
maldade, sacanagem. Não. Só não tem esse perfil empreendedor de entender que cada uma dessas coisas, somada, era um resultado fantástico. Nenhuma empresa, com raras exceções, tem um grande problema e por isso faliu. Nenhuma empresa tem um acerto em um único ponto e por isso decolou. Uma empresa vai falir pelos inúmeros pequenos erros. Somatório, né? A soma desses erros. E nenhuma empresa vai ser um sucesso por um único objetivo alcançado. Ele tem que ter inúmeros acertos. A soma desses acertos que vai ser o sucesso ou insucesso. E a cidade não é diferente. E nós precisamos entender enquanto cidadãos para cobrar nas nossas autoridades. Durante o tempo que eu fui presidente do São José, eu fui presidente da CACISC 2 vezes, fui presidente do CDL 3 vezes, todas as vezes eu bati a porta da prefeitura, pedindo essa parceria. Eu nunca obtive parceiros para isso. Eu fiz parte do movimento ProUbra, como nós falamos, para trazer para cá uma universidade, num momento crítico que estava falindo a nossa única faculdade que nós tínhamos. Nunca o poder público se movimentou para isso. E eu lembro que nós fizemos um movimento enorme para fazer o Cored, para que Cachoeira fosse sede de um Cored. E eu fiz esse movimento, eu visitei mais de 12 municípios, para nós motivar esses municípios a se desligar dos outros Cored e fazer parte do nosso. E mesmo o vice-governador na época sendo contra, e nós fizemos o nosso Cored. E fiz isso como presidente da CACISC. Nenhum momento o prefeito da época, a autoridade da época, se ofereceu para qualquer tipo de auxílio. Seria muito importante, talvez decisivo. Nós podíamos ter tido mais municípios juntos se esses prefeitos conversassem. Era eu da sociedade civil conversando com os vereadores e os prefeitos das outras cidades para convencê-los disso, porque o nosso prefeito nunca se movimentou para isso. Então, acho que eu consegui trazer aqui um pouco do relato, porque e aquele porquê a nossa cidade não consegue sair da mesma situação de empobrecimento que se encontra. Tá bem, eu tenho 1 minuto para falar também de má gestão, dupla Grenal. Vamos lá. É isso aí. Eu não mudaria o meu discurso. O problema do Grêmio Internacional está na gestão. E nós falamos um pouco antes aqui, como é que o Mirassol está bem? Com um orçamento muito menor. Uma cidade divulgada para todo o Brasil. Né? Exatamente. Isso, exatamente, né? Há um ganho para a cidade enorme. E o prefeito ajuda a motivar a população, né? Aquela questão da autoestima é muito importante. Eu lembro assim, quando o mundo se dividiu muito em socialismo e capitalismo, né? Os países socialistas, os países comunistas, investiram muito no esporte. Muito. Cuba sempre foi uma referência no esporte. Porque para eles era uma forma de se mostrar para o mundo. Era uma forma de o cidadão se orgulhar do país que estava, né? E o esporte é um desses veículos de fazer isso, sabe? Mas nós precisamos de gestão. E Grêmio Internacional, infelizmente, abandonaram. O Grêmio, me parece que é definitivo, o Padeiro não vai ser mais o presidente. Não. Então, tem exemplo melhor de que um empresário bem-sucedido, com muito dinheiro para botar no clube, disposto a concorrer, desiste. Ele percebeu um ambiente político contrário ao que ele podia fazer. Ele queria fazer gestão, e a gestão ia levar o time a resultados melhores. Ele não conseguiu. E eu acho que essa questão do Grêmio é muito parecido com o que acontece, por exemplo, na nossa cidade. A gente tem elegido pessoas com perfil mais político. Nós precisamos de alguém com perfil mais de gestão. Mas a cidade entende diferente. Os membros do Grêmio Internacional é muito parecido com isso. Vai um empresário lá querer ser presidente do Grêmio, não vai conseguir. Mesmo o cara derramando 120 milhões, entregando o estádio que não era do Grêmio para o Grêmio, ele conseguiu definitivamente ser candidato, e evidentemente que seria presidente talvez, porque ele sentiu um ambiente muito ruim. Então, Grêmio Internacional vão mal porque há um ambiente de gestão muito ruim. Ok, Hilton, muito obrigado. Até próxima segunda-feira, 1h30, agora 2h06.
Não, é o mês que vem, né? Nós voltaremos amanhã, meio-dia, aqui pela 99.1. Esta é a ZYW 765, 99.1 MHz. Rádio Vale FM, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. A informação no seu rádio. Agora, Giro de Notícias. Cachoeira do Sul, segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Está no ar o Giro de Notícias. Novo Cabrais receberá uma ação de recolhimento de lixo eletrônico